Diferenças entre extremação, divisão e extinção de condomínio. Temas sempre importantes e atualizados para quem estuda imóveis rurais e até mesmo urbanos, principalmente para quem fala de regularização de imóveis. Antes de você assistir essa live aula que eu fiz com a professora Yasmine, dá um like aí para ela circular. A live anda mais se você dá o like para mim. E claro, se você não está inscrito, se inscreve no meu canal do YouTube, para que a gente possa produzir mais e mais conteúdos para você. O canal cresce e a gente cresce e você cresce com os ensinamentos. Bora estudar? E a gente vai falar de um tema que é muito comum, principalmente na área rural, não que não seja na urbana, mas a gente falando de imóveis rurais, né, tem essa questão da divisão do imóvel, extinção de condomínio e extremação. Lembrando que extremação não tem em todos os estados do Brasil, mas aonde tem é uma benção, né? É uma benção. E aonde não tem, só tem divisão e extinção de condomínio. Então, vamos inserir esse tema no pessoal, o pessoal se localizar, né? Isso, bora lá então. Antes de mais nada, né, professor, falar que registro de imóveis é a minha grande paixão, meu grande amor. Fui registradora de imóveis 6 anos. E hoje, enxergando as coisas de um outro ponto de vista, do ponto de vista da tabeliã, e muito, muito bacana essa experiência, assim, de estar de volta ao estado do Rio Grande do Sul, agora como tabeliã. É difícil soltar as garras da registradora, é muito difícil, confesso. Às vezes a gente, tá, mas essa escritura aqui não vai dar registro. Tá, mas eu não preciso me preocupar com o registro agora, calma. Mas, enfim, na situação dos condomínios ordinários, o que a gente tem, né? Muitas vezes tem aquela situação de as pessoas, eu quero comprar uma pequena área rural, mas eu não quero gastar agora com agrimensor, eu não quero gastar agora com engenheiro para fazer as plantas, os memoriais descritivos. Eu não quero fazer o procedimento de desmembramento agora, porque eu estou só comprando uma área, né? Vamos supor que temos um imóvel rural de 100 hectares e eu estou comprando ali só 50 hectares. E agora eu não quero gastar com fazer toda. Agora já precisa do georreferenciamento, né? Mas, enfim, na época que não precisava, a gente ia fazer, precisava de todos aqueles documentos técnicos e isso acabava ficando muito caro. O que acontecia? Bom, eu vou comprar 50 hectares, então vamos colocar lá na escritura que eu estou comprando uma fração ideal. Às vezes até essa fração ideal era descrita em hectares mesmo. Uhum. E aí constava lá da matrícula. R1, o João comprou 100% do imóvel. No R2 veio a Maria, e a Maria comprou 50% do imóvel. E aí a gente ficava com aquela matrícula lá, com vários registros aquisitivos, né? Para fazer a leitura já dessa matrícula já é um desafio enorme, porque você precisa ler toda ela. Nem sempre é R1 e R2, que nem eu estou Não. colocando aqui fácil, tá? Às vezes tem R15, R20, R30, né? Às A vezes minha, tem uma matrícula com a, várias páginas. As minhas matrículas são tudo assim, as rurais. Não tem matrícula de uma lauda. O cara pega 10 laudas e Pelo aquilo vem menos. picado. É isso que tu falou, o cara comprou 50 hectares numa matrícula de 100. Olha aí o trovão. Ó. Tá vendo? O cara morre, deixa 5 filhos, vai 10 para cada um. Depois um deles morre, deixa mais 3 filhos e aquela matrícula fica quando vê com 15 pessoas. É, também é uma situação bem comum de surgimento do condomínio ordinário, essa situação da herança, né? Porque o pessoal geralmente tem bastante filhos, né? O pessoal de mais antigamente tem muitos filhos, e aí surgem os netos, enfim, acaba acontecendo que naquela matrícula fica ali inúmeras pessoas, inúmeros proprietários, e aí a gente tem alguns inconvenientes desse condomínio ordinário, né? Desde muito
tempo, a gente já sabe que condomínio em si é uma fonte de discórdias. Porque, eu quero construir uma casa, vamos construir uma sede nesse imóvel rural para a gente aproveitar no final de semana com a nossa família. Eu quero construir essa casa aqui. Não, diz o outro. Não, não quero construir desse jeito, não. Vamos fazer uma casa mais simples. E aí já começam todas as brigas, né? Olha, precisa pagar o ITR, vamos dividir o ITR, daí sempre tem aquele condômino mais enrolado que acaba deixando. Enfim, é uma série de desavenças que acabam Super surgindo comum. no condomínio. Uma coisa é a pessoa comprar uma área de terras dentro de uma área maior e ela, por vontade própria, então, entrar numa matrícula e ficar em condomínio. Outra coisa é, ao decorrer dos anos, por herança, essa matrícula vai crescendo com proprietários. Eles podem se dar bem ou não, né? E às vezes fazem uma sede, às vezes fazem um silo, às vezes eles botam para arrendar tudo, não querem nem saber. E às vezes, né, Yasmini, cada um separa a sua parte com cerquinhas. E aí tu tem lá na matrícula um imóvel com, vamos imaginar, 100 hectares e tem 5 donos. Lá na matrícula não diz aonde é a área de cada um. Mas lá no lugar eles têm até cerquinhas. E agora? E agora? A matrícula nem poderia dizer, né, professor? Pelo menos no meu ponto de vista, onde que fica a área de cada um, porque eu sempre digo que no registro de imóveis, o princípio ele é prático, a gente vê o princípio acontecendo na prática. E aí a gente tem o princípio da unitariedade ou da unicidade matricial, que fala que em uma matrícula eu tenho um único imóvel. Então, todas as pessoas estão ali na matrícula, a gente olha, tem o mundo formal e tem o mundo real, né? O mundo dos fatos. No mundo formal, a gente olha para a matrícula e fala assim, olha, essa matrícula aqui tem vários proprietários. Eu tenho um imóvel de 100 hectares e eu tenho 5 proprietários. Lá no R3 tem um proprietário, no R4 tem outro proprietário, lá no R10 tem outro, no R12 tem outro, no R20 tem outro. Então, todos eles são atualmente os proprietários desse imóvel. E aí, a gente olha para o mundo dos fatos. O que acontece lá no mundo dos fatos? Cada um com a sua cerca de 20 hectares, cada um com a sua casinha construída, cada um com as suas benfeitorias ali. E como que eu vou fazer a compatibilização, digamos assim, do mundo real e do mundo formal, né, do mundo da matrícula. E aí o direito ele nos traz algumas soluções. A solução de regra, digamos assim, é a divisão e extinção de condomínio. A gente tem previsão da divisão tanto no Código Civil quanto no Código de Processo Civil. Então, a gente tem a ação de divisão judicial, quando eu não tenho todos aqueles condôminos capazes e concordes, eu posso entrar com uma ação de divisão. E eu posso também fazer essa divisão por escritura pública. Só que qual que é o inconveniente da divisão e extinção de condomínio? Eu preciso que todos os condôminos estejam presentes naquela escritura assinando. Só que quando a gente fala de 5 condôminos até vai, mas imagina 10, 15, 16 condôminos ali dentro daquela matrícula que precisam assinar uma escritura pública para fazer aquela divisão e extinção de condomínio. Lembrando que a divisão ela não precisa ser total, né? A gente pode fazer uma divisão parcial. Quando só um dos condôminos, por exemplo, eu não quero mais saber dessa encrenca, quero só a minha matrícula, quero a minha área separada dos demais, não quero mais correr esse risco, enfim, quero fazer um investimento de grande vulto. E aí ele vai lá e faz a extinção parcial de condomínio, a divisão e extinção parcial de condomínio. São duas coisas, né? Em relação a ele, o condomínio vai se extinguir. E aí ele vai pegar aquela área dele, vai fazer a medição, vai fazer todos os documentos técnicos, vai levar lá para o tabelião. O tabelião vai lavrar a escritura pública, todos vão assinar, leva para o registro vai lá, separa, tira aquela área do todo maior, abre uma matrícula única separada para ele, faz esse registro, aí a gente vai ter uma variação nos estados, como que vai ser essa técnica registral, se faz o registro antes, faz o registro depois da abertura da matrícula, enfim. Isso é questão para os nossos alunos das mentorias de concurso de cartório, mas, e aí ele vai ter aquela matrícula para ele ali.
e ele vai ser o único proprietário daquele imóvel. Ele vai estar fora da confusão, da encrenca do condomínio. Muito bom. Então, excelente, né? Então, eu posso ter, para quem está trabalhando na área registral, posso ter uma matrícula com vários proprietários e um deles quer sair dessa encrenca. Ele pode pedir para sair, mas ele precisa medir a área dele e a assinatura de todos que estão na matrícula. Pode acontecer de alguém estar falecido, né, Yasmine? Pode acontecer de ter alguém que tem usufruto sobre a sua parte, né, que não está localizada. Pode acontecer de esse falecido ter deixado um menor de idade. Pode acontecer do registrador exigir, sei lá, a assinatura dos cônjuges. Tem certas variáveis aqui, não tem? Tem muitas variáveis, e aí isso tudo acaba dificultando essa ferramenta da divisão e extinção de condomínio. Em alguns estados que não se tem a figura da extremação, porque a extremação a gente vai ver, ela acaba ficando muito mais simples nesse ponto de vista, a gente tem aí até algumas pessoas que manejam a uso capião de coisa própria. Uso capião contra os condôminos em relação àquela área determinada ali. Naqueles casos, óbvio, que a gente tem um condomínio pró-diviso, né? Que é aquela situação que lá no mundo dos fatos está tudo dividido, tudo separadinho, tudo cercado. Interessante que, então, se eu quero sair do condomínio, eu preciso da assinatura de todos, pode ser que um deles diga, cara, eu não vou assinar, Não quero tô nem gastar. aí, não quero gastar. E pode ser que o registrador exija que se faça uma medição do remanescente. Então vai ficar um restante da área, tem que medir toda, daí os caras vão dizer assim, nós não vamos gastar com isso, porque para nós está bom assim. Então tem uma série de dificuldades quando a gente vai tentar extinguir um condomínio e dividir um imóvel de forma parcial. Acaba onerando demais. Mas aí você falou que alguns estados têm a figura da extremação. E isso facilita a vida de muita gente, né? Com certeza. A extremação acaba sendo uma grande medida de regularização fundiária, no caso dos imóveis rurais. Surgiu aqui no estado do Rio Grande do Sul com o projeto Gleba Legal. Até no começo eu cheguei no cartório e falava, porque extremação isso, extremação aquilo. E o pessoal, nossa, mas o que é extremação? Daí que eu fui entender que aqui geralmente as pessoas chamam de gleba legal, porque é o nome do projeto que incluiu a extremação, né, professor? Eu fui o contrário, eu falava só gleba, gleba, daí começaram a falar extremação, eu disse, como extremação? Aí era só gleba. Exatamente. Exatamente, mas é a mesma coisa, né? A Gleba E, Legal é o projeto que incluiu aí essa figura da extremação na consolidação normativa do estado do Rio Grande do Sul. E aí a gente tem alguns outros estados que também têm previsão. Santa Catarina tem previsão de extremação, Mato Grosso do Sul, Bahia. A gente tem vários estados que já trazem essa possibilidade também na sua normativa estadual. Se você quer saber se no teu estado tem essa figura da extremação, vai lá, abre o código de normas ou a consolidação normativa e dá um Ctrl F e procura lá extremação, extremar, às vezes com X, às vezes com S. isso é importante. Procure com S e procure com X, tá? O certo é com S, mas as pessoas escrevem com X também. Exatamente, exatamente. Ou então procura lá condomínio ordinário, condomínio pró-diviso, né? Dá lá um Ctrl F que você, se tiver previsão no teu código de norma, você vai encontrar. O pessoal colocando ali no chat, ó, Pernambuco tem, Minas Gerais tem, Maranhão, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Isso aí, já tem vários aqui colocando para ajudar a gente, é interessante, né? Show de bola. Acaba sendo muito prático e muito útil na vida das pessoas, né? Dos registradores, dos tabeliões e principalmente das pessoas que são os grandes destinatários da nossa atividade. E aí, o que acontece? Qual que é a grande vantagem da extremação? Na extremação, você não precisa da assinatura de todos aqueles condôminos. Não, o professor estava falando, às vezes eu tenho um condômino que faleceu, às vezes eu tenho um condômino que está interditado.
Pode acontecer também. Às Uhum. vezes eu tenho um menor de idade que é ali proprietário daquele imóvel, isso acaba complicando demais a minha situação. E aí, na extremação, a gente precisa apenas da assinatura dos confrontantes da minha área. Então, aquela mesma situação, eu tenho um imóvel de 100 hectares, tenho 10 proprietários, só que cada um tem os seus 10 hectares cercado, medido, tudo certinho, tudo dividido lá no mundo dos fatos. E aí eu só preciso pegar a assinatura do meu vizinho. Os meus vizinhos só é que vão assinar na escritura de divisão, de extremação, desculpa. E eu estava lembrando aqui que na Bahia a gente tem inclusive previsão de que essa, pelo menos tinha, né? Agora mudou o código de normas, eu não sei se continua, mas a gente tinha previsão de que essa extremação poderia ser feita até por instrumento particular quando o imóvel fosse abaixo de 30 salários mínimos. A gente tem aquela Uhum. regra lá do artigo 108 do Código Civil, que fala que quando a gente precisa fazer uma alienação, uma oneração, enfim, de um imóvel, precisamos da escritura pública, via de regra, quando aquele imóvel tem um valor acima de 30 salários mínimos. E aí lá E na tem, Bahia a gente tinha essa possibilidade de fazer a extremação também por instrumento particular quando não atingisse os 30 salários mínimos. Então, genial. E tem estados também, né, professora, que permitem na área urbana sim, e que é um excelente instrumento de regularização de imóveis, porque você tem aquela matrícula gigante, o teu proprietário está dentro da matrícula, ele tem um terreno, e aí você consegue fazer a extremação do lote com uma certidão da prefeitura. Mas aí são raros estados que permitem, né? É isso. bem Aí menos. é bem mais restrito, né? O âmbito de aplicabilidade da figura da extremação. E aí o cuidado que a gente tem que tomar é com relação aos loteamentos clandestinos, os loteamentos que não cumprirem as regras, né? Geralmente tem ali uma previsão na normativa, que nem a gente tem aqui no estado do Rio Grande do Sul, tem a previsão da aplicabilidade do projeto Gleba Legal para imóveis urbanos, desde que essa cautela seja tomada pelo registrador, que é essa situação de verificar se não tem algum loteamento irregular ali no meio. Perfeito, perfeito, perfeito. Bom, então você já está entendendo aí em casa que a extremação é uma figura diferente da divisão e extinção de condomínio. Imagine você, então, como a professora falou, que se eu tenho uma matrícula gigante, né, uma área rural grande, e eu tenho meu pedaço lá dentro, eu quero tirar. Então, eu tenho que respeitar a fração mínima de parcelamento, é muito importante, né? Eu quero tirar lá os meus 10, 15 hectares, a matrícula tem 200 hectares, eu posso tirar pela divisão e extinção de condomínio, eu tenho que pegar a assinatura de todos da matrícula. E às vezes tem 30, 40 pessoas numa matrícula. É muito comum isso, né? Quem não viu ainda vai ver, vai se chocar. E na extremação, vai se chocar. Na extremação, não. Eu vou pegar só os confrontantes, que às vezes são 4, 5, 3, dependendo da situação. Um detalhe interessante é que na extremação é só a assinatura dos confrontantes e, prestem atenção agora, um dos confrontantes pode ser que não seja nem mesmo integrante da matrícula. Porque eu posso estar no canto da matrícula e eu só quero os confrontantes. Então eu pego o pessoal que está na matrícula e do outro lado é um cara de outra matrícula. E na extremação acontece essa figura assim atípica. Eu vou separar o meu imóvel com a assinatura dos confrontantes, que podem ser da matrícula ou de fora da matrícula. Na divisão e extinção de condomínio, eu vou pegar somente aqueles que estão dentro da matrícula. Isso é interessante, né, prof? Isso é muito bacana da extremação, porque ela acaba sendo uma misturinha de uso capião e divisão, né? Até porque a gente não comentou ainda, mas tem alguns requisitos para você poder fazer a extremação, né? Geralmente, os códigos de normas estaduais trazem que você precisa ter uma posse localizada ali naquela área, né? Cercada ali, há 5 ou 10 anos, dependendo do estado. Então, você vai ter que. Aí é já as nuances da uso capião, né? Para a figura da extremação. Você vai ter que declarar na escritura pública, às vezes corroborada com
a declaração também dos teus confrontantes, dos teus vizinhos, de que aquela área ali de 10 hectares é tua, já faz muito tempo, já faz 5 anos, já faz 10 anos que você está com aquela área dividida, que aquela área ali é apenas tua, que os teus condôminos, eles não têm nenhuma ingerência ali dentro daqueles teus 5 hectares, ali daqueles teus 10 hectares. Exatamente, vai ter essa marcação, essa declaração. Por isso que é uma escritura declaratória. E não venham com aquela assim, ah, mas eu tenho que comprovar isso. É uma declaração, essa extremação, né? A gente declara, olha, eu sou proprietário nessa matrícula, e não diz aonde, mas eu quero declarar que a minha área é essa aqui. E os confrontantes vão concordar com isso. E eles vêm e assinam a escritura declaratória, preenchidos os requisitos, e eu levo ao registro e saco a minha área fora. Em alguns estados vai pedir descrição do remanescente, na maioria não. Fica aquela matrícula ruim no registro depois, que ela não tem a descrição do remanescente, com caos de matrícula. Deixa eu Aquele aproveitar. problema, né? Que a gente Problema. adora. Porque tu não sabe mais a descrição do imóvel, né? Exato. Tu tirou uma parte fora, tu não tem mais a descrição dele correta se tu não descreve o remanescente. Deixa eu aproveitar que são 7h05 da manhã e tem 570 pessoas na live. Se você não segue ainda a professora Yasmine, clica no meu nome aqui em cima no Instagram, vai aparecer o nome dela e siga ela. Ela foi registradora de imóveis por mais de 6 anos, é tabeliã atualmente, é professora do curso Registro de Imóveis Complicado, é professora da minha pós-graduação e é minha sócia numa outra empresa chamada Salomão Concursos, que é responsável pela aprovação de centenas de concurseiros nesse país. Muitos cartórios hoje do Brasil tem alunos da professora Yasmine. Então é bom seguir a professora Yasmine, porque ela está sempre atualizadíssima com as questões. Então clica aqui no meu nome e segue ela, que eu tenho certeza que você vai ter muito conteúdo jurídico de qualidade. Muito bem, prof. Obrigada, professora. Sabe que tem um outro caso que é muito interessante na extremação, que agora agora é um nível mais hard assim para o pessoal, né? Mas se prestar atenção vai entender. Existiu durante uma época no Brasil a abertura de matrículas de frações, que era algo que não era para ter acontecido, mas aconteceu, né? Então tava todos os imóveis lá nas transcrições paradinhas. Quando foram transportar os dados para as matrículas, ao invés de trazerem a área inteira, trouxeram em pedaços. Só que esses pedaços não tinham medições. Então, as matrículas foram abertas da seguinte forma: uma área de terras rurais, uma fração de terras rurais, com 50 hectares, vírgula, confrontando... Dentro de uma área maior de... Dentro de uma área maior de 300 hectares. Confrontando. Aí o registrador descrevia os 300, só que ele só abria a matrícula de 50. Então, quer dizer, você sabe que a matrícula tem 50, mas você não tem a localização dela, mas ela está dentro de uma outra área de 300. Onde é que está essa área? Essa área pode estar nos livros antigos ou, pior ainda, pode ser que ela esteja em várias matrículas picadas de 50, todas elas falando de uma medição de 300. Aí vira um caos, né? Pode Vira um ser que não caos porque... tenha matrícula também. Pode ser que não tenha nem matrícula nem transcrição, porque o herdeiro lá na época nem levou o formal de partilha dele para o registro. Exato. Pode ser que uma parte nem esteja no registro ainda. E daí o que fazer? E a extremação serve para ajudar isso, não serve, professora? Também tem alguns registradores que utilizam a extremação nessas figuras de... Vamos começar do começo, né? Como que aconteceu isso, né? Essa questão, esses problemas que a gente acaba se deparando muito rotineiramente na prática. Você está vendo hoje que tem mais problema onde você está do que onde você estava. Professora, a gente chega, assim, o estado do Rio Grande do Sul tem toda uma estrutura consuetudinária registral.
Então a gente leva alguns sustos, assim, alguns choques, assim. Confesso que acabei levando alguns choques na minha atividade de tabeliã aqui no estado do Rio Grande do Sul. Ainda estou me acostumando, Também. mas, enfim, é sempre uma grande oportunidade de aprendizado e de ver quão inteligente foi encontrar essas soluções e essas saídas para a gente resolver o Nossa. problema prático, porque é isso que a gente quer. A gente quer resolver o problema daquele cliente, a gente quer resolver o problema daquela população daquela região. Então, isso é Se bem você, interessante. você resolver problemas por alguns anos, nesse formato que você está vendo agora, você resolve qualquer problema do país, tá? Só para dizer. Com certeza absoluta, professor, porque você precisa ter ali, eu sempre digo para os alunos, né, quando eu cheguei na Bahia, era um estado assim de estatização, então eu tinha lá à frente do cartório uma pessoa excelente, muito boa, de muito boa fé, mas ela era formada em assistente social, ela não tinha formação em direito. E aí a gente se encontrou com. Eu dei de cara com algumas questões, assim, nossa, mas como que no direito, dentro dos parâmetros que o direito me pede, isso foi feito? E aí a gente começou a olhar ali tudo do zero, estudar, porque você precisa ter muito conhecimento do direito material para aplicar ele no registro de imóveis, né? É um Era uma pressuposto assistente básico. social, era uma assistente social que estava no cartório. Isso, isso, porque Eu nos imagino as concursos. matrículas, proprietário, fulano de tal, brasileiro, casado, sei lá, do comércio, uma pessoa boa, com começar uma descrição mais emotiva também, né? Exatamente, não cobrava os emolumentos, enfim, dentro Isso. daquela questão toda, né? Mas, enfim, o concurso exigia que fosse um nível superior. Então, estava tudo certo, era isso mesmo, né? Que eram essas as regras do jogo. E aí não exigia aquela prática de cartório de tantos anos, enfim. E aí eu tive que aprender meio que na marra, assim, porque eu não podia confiar nos exemplos que eu tinha dentro do cartório. Nos modelos que eu tinha dentro do cartório, eu tinha que ir lá e olhar na lei para ver se estava de acordo, para ver se eu precisava, se eu podia continuar fazendo daquela forma ou se eu tinha que mudar. Eu era muito crua quando eu assumi o cartório na Bahia, tinha 27 anos e assim, eu nunca tinha trabalhado num cartório, salvo pequenos períodos que eu fiz estágios em cartório aqui no estado do Rio Grande do Sul. Mas, enfim, um novo estado, novos desafios, né, professor? Muitos desafios, né? Mas é interessante porque eu estive em Roraima, estive no Pará e também me choquei com algumas coisas, né? Porque a evolução do sistema de registro de imóveis nos livros é uma, na prática é outra. Então, quando você visita um estado, visita outro e começa a ver a cultura que foi por um período, você começa a entender por que um lugar é assim e o outro é assado. E nós, como registradores, como notários, a gente tem um desafio enorme, porque às vezes eu posso estar sentado conversando com alguém, a pessoa fala uma coisa, eu digo, lá no meu estado não tem isso, tem outra coisa diferente, né? Então, cada situação vai trazendo esse Brasilzão. E difícil condensar tudo, mas a experiência que se pega se permite resolver muita coisa. Então, hoje você está lidando com matrículas de frações, com Exato. áreas sem confrontantes, com confrontações de rios, né? Com diferença de áreas. Então, o cara tem 50 dentro de 300, quando ele vai medir, não dá os 50, Também. dá menos ou dá mais, né? Aí também já entra uma retificação, né? E até me perdi, a gente começou a falar de, enfim, questões locais. Até me perdi. O que acontece para essas matrículas surgirem dessa forma, né? 30 hectares, 50 hectares dentro de uma área maior de 300 hectares. É porque, gente, a gente tem basicamente dois sistemas registrais de escrituração que vigeram no Brasil. Antes da Lei 6.015, que é a lei que atualmente regulamenta a nossa atividade, a gente tinha a figura dos livrões, a figura das transcrições. A gente tinha um dos livros, né? Eram vários livros, 9 livros, se eu não me engano. E aí, um desses livros era o livro 3, que era o livro das transcrições. E como é que fazia o registro dessas transcrições? O que era um registro de transcrição? Um registro de transcrição
era uma extração dos elementos centrais, principais de uma determinada transmissão e levados para o registro. Então, lá na transcrição eu tinha quem que era o adquirente, quem que era o alienante, qual que era o imóvel. E, às vezes, esse imóvel que estava sendo adquirido naquela transmissão ali era uma fração ideal. Porque cada título que chegava no cartório era uma transcrição. E aí, às vezes, eu tinha várias certidões, por exemplo, de pagamento de herança. Cada herdeiro pegava a sua certidãozinha de pagamento de herança, ia lá no cartório, registrava no seu nome. E aí ficava lá na transcrição assim, 50 hectares dentro de um todo maior de 300 hectares. E aí todas as medições dos 300 hectares, porque o que aconteceu ali? Eu recebi só 50 hectares, só uma fração ideal desse todo. E eu registrei a minha transmissão ali naquela transcrição. Então, o registro ele era feito a partir de um título, a partir de um documento, de uma transmissão. Era a transmissão que era registrada. E quando a gente teve, e quando a gente teve a mudança para o novo sistema, para o sistema das matrículas, agora a gente tem um local registral para fazer os registros relativos àquele imóvel. Eu olho para o imóvel e aí eu pergunto, qual que é o número da matrícula desse imóvel? Eu vou lá no registro, cada matrícula vai ter, cada imóvel vai ter a sua folhinha, cada imóvel vai ter a sua matrícula lá. E aí vai ser nessa matrícula que eu vou registrar todas as transmissões, todos os ônus, tudo que tiver em relação àquele imóvel. Eu vou registrar tudo concentrado no único lugar. Hoje, cada imóvel, eu e meus modos de falar, né? Que o pessoal odeia, mas o mesmo modo que me amam, me odeiam, né? É o mesmo motivo. Hoje, cada imóvel tem o seu caderninho próprio. Exato. Então, tudo do imóvel está aqui dentro. Essa é a matrícula. Eu vou botando tudo aqui no caderninho daquele imóvel que está lá no arquivo. Beleza. Exato. Antes, não. Exato. Antes, eu tinha os livros que tinham uma história infinita, uma história diária. Então, a cada dia acontecia uma coisa, a cada dia eu ia botando no mesmo livro tudo que ia acontecendo. Então, como a prof falou, ela falou de um modo bem técnico, tá? Ela disse assim, você pegava o título e você falou transportava, né? Transportava, eu acho, os dados para o registro, né? Extraía os dados daquele título. Eu vou falar do meu jeito agora, tá? Você pegava a escritura chegava no registro de imóveis e dizia, eu comprei uma área. Tudo bem, ele não ia lá, não tinha caderninho de imóvel. Ele tinha um livrão que cada dia ele ia fazendo o do dia. Aí ele pegava aquela escritura, eu vou falar do meu jeito, e copiava numa página do livro, entendeu? Copiava os principais elementos numa página do livro. Independentemente se esse livro ele tinha lá 30 anos, ele ia indo o livro e ia copiando a cada por dia. Então, quer dizer que um mesmo imóvel, se ele tivesse passado de uma geração para outra num prazo de 7 anos, então tu ia pegar um pedaço desse imóvel lá no livro 7 anos atrás e um pedaço hoje, 7 anos na frente. Não existia tudo, como a prof falou, concentrado num caderninho. Ele estava em pedaços por dias, né? Exato. Acho sensacional. Perfeito, professor. E aí, o que os registradores deveriam fazer para transportar esse sistema antigo para o sistema atual? Porque eu já disse aqui na live hoje, né? Hoje a gente tem o princípio da unitariedade, da unicidade da matrícula. Eu preciso abrir matrícula para um imóvel e para o imóvel todo. Eu tenho que buscar aquele imóvel todo para poder abrir matrícula. E aí a gente tinha o procedimento de recomposição. O que é o procedimento de recomposição? É eu fazer uma busca lá no cartório, às vezes uma busca incessante, de encontrar todas as transcrições referentes a um mesmo imóvel. Então eu ia lá em todos os livrões que eu tinha e buscava, olha, aqui está 50 hectares dos 300, até achar todos os 6 registros de transcrição daquele imóvel de 300 hectares. Só que como a gente falou antes, às vezes eu não tinha o registro de algum dos 50 hectares. Essa parte ficava faltando.
Ou às vezes o registrador ele não fez o procedimento de recomposição porque simplesmente não tinha como. E aí ele abriu matrícula seguindo com o procedimento que tínhamos antes. Então, aí ele abriu matrícula dessa fração ideal, desses 50 hectares dentro dos 300 perfeitamente descritos e caracterizados. Isso quando não vem uma caracterização não tão perfeita assim, né? Eu vi o pessoal comentando aí no chat. Confronta com uma jaqueira e depois com uma laje de pedra e, enfim, às vezes a gente tem essa situação também. Tá, tem uma coisa Mas que também eu já vi, só vou somar ao que tu está mostrando, né? O nome da live poderia ser Teatro de Horrores. Mas, assim, uma coisa que eu vi que era incrível. O registrador abriu a matrícula, trazendo a área da transcrição, tá? Mas ele, então, trouxe só um pedaço, como tu falou. Ele trouxe, tipo, 80 hectares dentro de uma área de 400. Tudo bem. Tá lá aquela matrícula de 80. Aí o cara de 80 morreu e deixou 10 filhos, tá? 10 filhos, para fazer o exemplo aqui, 10 filhos. Então ele tem uma matrícula de 80 e 10 filhos. Chegaram os formais de partilha, todos de uma vez só. Ao invés de ele fazer 10 registros e deixar a matrícula ali, ele pegou e fez os 10 registros, encerrou a matrícula e abriu 10 matrículas novas. Aí seria 10 dentro de 80 dentro de 300. Muito lindo. Nossa! Nossa! E como resolver, já que a gente está tentando trazer algumas soluções para o pessoal, como resolver essa situação? E a extremação acaba sendo também uma possibilidade nesses casos, né, professor? Nossa, foi a primeira ideia que se teve, de assim, não, vamos pegar a assinatura dos confrontantes e vamos localizar isso aonde estiver, porque aí pelo menos a gente tem uma matrícula real. Senão eu teria que recompor aquele imóvel todo de várias matrículas e pedaços de transcrições, encerrar tudo, abrir uma matrícula, agora assim lá dos 300, dos 400 antigos, e olha que se eu voltar no tempo, pode ser que eu encontre uma sesmaria de 600 hectares. Com uma carta, né, de alguma coisa de 600, 700 hectares, então não vai chegar ao fim. Então a melhor coisa é, os confrontantes declaram que a posse do cara é aquela, e ele é proprietário, e mediu, ninguém se opôs, vamos abrir uma matrícula para essa área dele. E o que vai ficando para trás? A gente vai arrumando aos poucos. Pode ser que lá no final falte área, pode ser que lá no final sobre área. Às vezes o último que fica na matrícula, quando a gente vai fazer a apuração do remanescente, não tem mais área. Ou o cara tem área sobrando e o cara diz, eu não tenho essa área. Então, lá no final, na ponta, sempre tem que ter calma também. Por isso que a extremação ela acaba sendo às vezes criticada, né, em algumas partes do Brasil por conta dessa questão aí que surge no final esse problema. Né? Se a gente pudesse fazer lá no começo a divisão, extinção de condomínio, tudo certinho, a gente teria uma garantia maior de que a área de todo mundo seria respeitada, né? Na extremação a gente tem esse porém. Mas a gente tem alguns requisitos também. Antes que dê 7h37, professor, antes que a gente fale que o pessoal saia da live achando que extremação cabe em todas as situações, em todos os casos, a gente precisa ficar atento a algumas questões, que é a fração mínima de parcelamento, dependendo da cidade, né? Você olha lá, tem uma listinha do INCRA com todas as frações mínimas de parcelamento do Brasil. E aí você vai ver 2 hectares, 3 hectares, 10 hectares, enfim, depende da região, tem uma área mínima que você pode dividir o imóvel. Então, se eu tenho, por exemplo, uma fração ideal que corresponde a 1 hectare, eu não vou conseguir fazer a extremação, a menos que eu esteja juntando com o imóvel vizinho, que também é da minha propriedade. Mas aí já é uma outra situação, já é uma outra live, que é a unificação. Mas, enfim, a gente... E aí, nesse caso, precisamos respeitar a fração mínima de parcelamento. Tá, mas peraí, deixa eu aproveitar que tu pegou isso e falou assim, o cara tem 1 hectare, quer fazer extremação. Como é que ele tem 1 hectare? Alguém vai perguntar. Bom, pode ser que ele tenha recebido de herança e o registrador colocou para dentro da matrícula ele. Então, ele está lá com 1 hectare, né? Ou ele tinha 5 hectares, que estaria dentro da fração mínima, mas ele está num todo maior de 50, morreu, deixou 5 filhos, cada um pegou 1 hectare. Ele não vai conseguir separar esse 1 hectarezinho dele, né?
Ele vai ter que ficar em condomínio. O que ele pode fazer, como você falou, é pegar mais um irmão, um amigo que também tem 1 hectare ali e eles separam aquela parte deles. Isso aí. E é claro que sempre lembrando que a gente tem aquelas outras possibilidades, né, para extinguir o condomínio, que, claro, cada um quer ficar com a sua área, mas se não tiver outro jeito, o jeito é vender para um terceiro, o jeito é adjudicar vender para um desses condôminos toda a área. Então, tem algumas outras soluções também que a gente pode pensar nessas situações que não tem uma fração mínima de parcelamento para dividir aquela área. E a gente precisa observar a fração mínima de parcelamento, gente, tanto na divisão e extinção de condomínio, quanto na extremação. Nos dois casos eu preciso observar. Perfeito. Né, professor? Isso aí, precisa sim. E eu fiquei fazendo contas aqui na minha cabeça, porque eu já vi também coisas assim muito loucas em relação à extremação. O cara tem 1 hectare numa matrícula e ele tem 2 hectares noutra matrícula. E ele quer unificar ela toda, né? Fazer a fusão de toda ela por extremação. Ele quer tirar de um condomínio daqui e tirar de um condomínio daqui, tá? Então, assim, as variáveis, né? Tem vários níveis de estudo de extremação. A gente está numa live inicial, assim, que nos mostra o básico. Mas você vai subindo e vai vendo. Aí pode ter que retificar uma parte disso, né? Agora, acho que o novo modelo de more legal vai permitir até os capião junto. Então, tem várias nuances da extremação que não é apenas, né, dizer, é a assinatura dos confrontantes e pronto, né? A gente, quando vai subindo o estudo, vai subindo a régua, a gente vai percebendo que tem mais detalhes. Exato. Mas para quem está iniciando, é ótimo entender isso aqui. Eu não consigo a assinatura de todo mundo do condomínio, eu pego a assinatura dos confrontantes e eu tenho um tempo nessa matrícula, que eu estou lá há alguns anos, essa posse realmente é minha, e eu sou proprietário e sou possuidor, tem as duas coisas que eu sou. E eu vou retirar ela e vou abrir uma matrícula própria. Tudo bem, se vai ter diferença de área, a gente vai ver. Se vai ter um confrontante que não assina, pode ou não pode, né, Yasmin? Tu já mandou intimar confrontante aí? Já, quer dizer, como tabeliã não, né? Mas como registradora era bastante comum a gente fazer a notificação de confrontantes. E aí o pessoal recebia a gente super desconfiado. Ah, o que eles querem aqui? Querem tomar a minha área, né? E aí o que a gente sempre falava é: o registrador ele não está aqui para tomar a tua área, muito pelo contrário, ele está aqui para que você diga se essa área tua aqui está sendo respeitada. É para isso que a gente está aqui. E aí era bem várias histórias assim engraçadas de notificações de confrontantes. Pessoal que não assinava, que não queria assinar, e aí, claro que o registrador tem fé pública para dizer que ele foi notificado, que ele levou lá a planta, mostrou para ele, enfim, tudo É dentro que da as mais pessoas se assustam, né, Yas? Tu isso. chega no interior, tá lá aquele senhor de 70 e poucos anos, um senhor do campo, né? Exato. Normalmente uma natureza mais humilde, muito de boa fé, tá lá sentado com a esposa, o cachorro, né? E tu chega lá, diz, olha, eu vim aqui pegar sua assinatura, que o vizinho tá medindo a área dele, o senhor tem que concordar. Não é algo fácil. Não é algo fácil. Ele fica desconfiado, ele está há anos ali. O que o vizinho agora quer, né? Daí ele olha, não entende muito o mapa, ele vai pro. Aí começa um estresse na vida do cara, porque ele pega o carro, vai para a cidade, procura um engenheiro, procura um advogado, quer saber o que está acontecendo. Então é muito delicada a extremação na área rural, quando a gente sabe que as pessoas são pessoas mais de boa fé, mais pacatas, né? E ficam assustadas com essa notificação. Com certeza. E aí a gente tem que ter todo um cuidado, né? Tem que ter todo um tato aí para conseguir resolver o problema daquele cliente que está ali na frente do cartório querendo solucionar a questão. E, professor, antes que acabe, também tem aquelas questões das matrículas que tem hipoteca, das matrículas que tem disponibilidade, né? A gente Boa. tem aquelas situações também. E aí, gente, os códigos de normas, as consolidações normativas geralmente trazem uma solução para esses casos. Né? Aqui no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, quando tem hipoteca, isso não impede. A hipoteca ela não impede a extremação, mas aí o registrador ele vai lá e comunica para o banco: olha, teve uma extremação aqui, teve uma divisão dessa área. Claro que eu vou transportar esse ônus, né?
Quando eu abrir uma matrícula separada, isso não quer dizer que aquela matrícula vai ficar livre, desimpedida e desembaraçada de qualquer coisa. Não, a gente vai continuar ali com a hipoteca. Tem aquelas situações também que eu tenho, por exemplo, uma penhora. Se for uma penhora comum, uma penhora simples, eu posso, da mesma forma, utilizar o procedimento de extremação. E aí o registrador ele vai comunicar no processo que aquela extremação foi utilizada. Deixa eu te falar Só uma coisa. que Só, assim, ó, a penhora entra na matrícula, na área de alguém, mas essa área não está localizada. exatamente, ela pega todo mundo. Então ela fica ali, mas ela é só sobre a área de um, né? Mas ela não está localizada. Então, assim, eu e 5 irmãos estamos na matrícula. E eu estou devendo. A penhora vem e cai sobre a minha área que não está localizada. Exato. E os outros 4 irmãos, 5 irmãos, ficam pé da vida comigo, porque entrou uma penhora na matrícula. Daí eu já vi também, os irmãos se reúnem e dizem assim, nós vamos dizer que a tua área é lá no cantão. Aquela lá das pedras. E Aquela lá aí que não eles vale nada. fazem a extremação, a divisão, a extinção, como quiserem, jogam esse irmão para lá e a penhora vai para lá também. Olha a malandragem, hein? Exatamente. Coisas que acabam acontecendo, né? Só que quando a gente tem é importante falar isso. Quando a gente tem uma penhora de execução fiscal, aquela que deixa o imóvel indisponível, aí não tem como, tá? E da mesma forma, quando eu tenho uma indisponibilidade, porque a extremação ela acaba sendo vista como uma forma de disposição. E aí acaba que eu não consigo fazer esses institutos, não consigo utilizar desses institutos quando eu tenho aí um gravame mais grave, digamos assim. Isso, exatamente. Eu também não sabia, lá no começo, que a extremação era uma forma de dispor do imóvel. Exato. E fiquei sabendo, porque eu achava que o dispor estava na alienação, venda e doação, né? E quando um dia eu li no próprio Código de Normas do Rio Grande do Sul, na consolidação, dizia quando tiver alguma disponibilidade, não pode, porque seria uma disposição do imóvel. E daí não entendi. Daí, quando peguei esse caso dos devedores, eu comecei a sacar que havia uma forma de tentar escapar da execução, né? Muito É porque, interessante. na verdade, quando a gente tem um condomínio ordinário, quando a gente tem várias pessoas proprietárias de um imóvel, qual que é a regra? A regra é que ali, juridicamente, todo mundo é proprietário de tudo. Cada um hectare, cada pedacinho daquele imóvel ali é de todo mundo. E aí eu preciso dispor do restante para ficar com aquela parte ali que está localizada, com aquela minha área que eu cerquei, que eu murei, enfim, que eu fiz todas as medições para poder abrir a minha matrícula. Então, eu tenho, sim, essa figura da disposição, porque no condomínio eu tenho 100% do todo, eu tenho 100% de tudo. Cada pedacinho, eu sou proprietário junto com os meus condôminos. E aí, para a gente localizar a minha área, localizar a minha porcentagem, eu acho que isso fica bem mais fácil de visualizar. Quando a gente tem porcentagens, para eu localizar a minha porcentagem, eu preciso dispor daquelas demais áreas que estão ali na matrícula, né? Sabe que no passado os bancos pegavam em hipoteca a cota da pessoa dentro da matrícula, né? Era muito comum. Então, tu pega uma matrícula, ela tem 10 proprietários, um deles deu em hipoteca, mas não está localizada essa hipoteca. Mas tu tem lá na matrícula a área de 100 hectares, sendo 10 hectares do fulano, que está hipotecado, mas não diz aonde, né? Aí, com o passar dos anos, os bancos começaram a perceber que era difícil de executar isso. Então, passaram a exigir uma medição da área. Daí, o cidadão media por conta e levava ao banco. E o banco, não, tá ótimo, nós vamos hipotecar. Então, isso aí. Mas ele não fazia a divisão do imóvel, extremação, nada. E ficava constando lá no documento, por instrumento particular, a declaração da pessoa onde que era a sua área. Isso deu muita confusão, né? Porque na matrícula eu não tenho como jogar essa localização. E já veio para mim, e eu dei nota devolutiva, a parte reinou e disse, ó, não tem que dividir o imóvel. E um segundo caso que eu já vi também, mais moderno, é o cara tem uma área grande, 100 hectares, então, né? Grande aqui para o sul, né, pessoal? 100 hectares é quintal no Mato Grosso, né? O cara tem um cantinho ali, 100 hectares, né? Mas 100 hectares aqui no sul é grande. E aí o cara diz assim, ó, eu vou dar 20 hectares da minha área. Ele tem uma matrícula, 100 hectares, sozinho, não tem condomínio agora.
e o banco pede assim, mede os 20. E aí, ao invés de ele medir os 20 e dividir o imóvel em dois, um de 80 e um de 20, ele pega e quer botar dentro da matrícula a localização desses 20 como hipoteca. Interessante, né? Interessante, sem separar. É bem interessante. Daí que surgiu o patrimônio rural em afetação, né? Que a gente Isso. tem essa possibilidade daí de fazer essa. Mas eu confesso que eu ainda não vi o patrimônio rural em Não, afetação no registro, né? Acho que foi uma coisa que não. acabou não pegando. Mas é justamente essa a ideia, de trazer uma área localizada ali para dentro daquela matrícula. E aquela área já fica medida, já fica toda descrita. Caso precise executar uma dívida depois com o banco, aí já faz o desmembramento, já o desdobro de cara. Ah, isso também é interessante. Eu vi alguém comentando aí antes no chat, se podia fazer o desdobro. São coisas distintas, tá, gente? O desdobro, o que ele vai fazer? O desdobro ele vai só dividir o imóvel fisicamente e vai levar essa divisão física lá no registro, mas ele não muda a situação jurídica, a situação de propriedade. Se eu tenho uma área de 100 hectares, eu vou fazer um desdobro, um desmembramento em duas áreas, eu vou ter duas áreas de 50 hectares, tudo medido, tudo certinho, mas todos os proprietários vão continuar proprietários nos dois imóveis. Então, essa situação do condomínio, só o desdobro não basta. Porque por conta do desdobro, por conta do desmembramento, a propriedade continua exatamente igual. Perfeito. Magnífico, magnífico. Se você ainda não segue a professora Yasmine, está perdendo a oportunidade de seguir quem estuda. Clica aqui no meu nome, vai aparecer o nome dela, segue ela, que ela tem muito conteúdo jurídico para você, tem muita qualidade. Ela que já é responsável por centenas de novos registradores e notários no país aprovados em concurso. Ela que dá aula no Registro de Imóveis Descomplicado, dá aula na pós-graduação, minha amiga, e já tem aí, já está com quase uma década atrás do balcão, né, Yasmine? Desde 2017, comecinho de 2017. Aí, sensacional, né? Sensacional. Eu quero agradecer muito a tua presença aqui no Café mais uma vez. Seja sempre bem-vinda ao Café. E quem sabe a gente faz outros temas. Quem sabe uma hora dessas, extremação urbana, né? Seria interessante. Uso capião, né? Bons temas, né? Verdade, são temas excelentes e temas que resolvem o problema de quem está aí do outro lado, né? Às vezes a pessoa não sabe como resolver uma determinada situação e aí lembra da live lá do professor Salomão, da professora Yasmine. Olha só, aqui eu posso aplicar a extremação, aqui eu posso aplicar a divisão e extinção de condomínio. Isso tudo são coisas para você ter aí no seu leque, né, professor, de atuação aí na prática. E o uso capião também é um instituto magnífico que a gente pode utilizar para resolver o problema do nosso cliente. Mas é sempre bom estar aqui. Sempre, para mim, é sempre muito prazeroso conversar contigo. Tu é sempre muito gentil, sempre muito querido. E estar com os alunos também aí falando, dando feedbacks positivos, deixam a gente com o coração um pouquinho mais quentinho nessa manhã chuvosa e aqui do estado do Rio Grande do Sul. Obrigada, professora. Eu agradeço sempre. Obrigado pela presença. Tenha um ótimo dia aí e tudo de bom para você. E qualquer coisa a gente troca um WhatsApp. Pessoal, obrigado pela presença de todo mundo. Um abraço, prof. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, gente. Até mais.